Eu estou muito honrado de participar hoje do lançamento dessa nova CLT comentada do professor Homero. Honrado por dois motivos. Primeiro, que o professor Dr. Homero é um conterrâneo. Nascemos na mesma cidade, na mesma região, no interior do estado. E eu o conheço antes, inclusive, dele galgar esse honroso cargo na magistratura. E de novo também honrado porque, tendo uma pessoa tão gabaritada como ele na magistratura, que escreve uma obra como essa, a gente passa a ter, como formadores do direito, um excelente material para a nossa atuação no dia a dia da advocacia. Uma obra de cabeceira, onde a Sara foi coordenadora, do Dr. Homero, desembargador do TRT2. É uma honra estar presente neste grande evento. E é um enorme prazer estarmos aqui verificando que cada vez mais a ESA está capitaneando vários cursos e, na verdade, acaba sendo um segmento muito importante para a advocacia. Nunca ouvi falar que a CLT pudesse inspirar um pouco. Vai aqui no meio, aqui que eu vou fazer. Vamos lá? Justamente nessa época que a gente está, né, da crise trabalhista, e que essa obra ela dê esperança, né, para o nosso direito do trabalho. E certamente, por ter esta grife que é o professor Homero como autor dos comentários, torna imprescindível. Ao professor Homero, mais um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Um evento de grande expressão da nossa Escola Superior de Advocacia. É uma honra receber aqui o nosso professor Homero Batista no lançamento da sua obra CLT Comentada 2024, uma obra das mais oportunas, que eu digo, professor, é mais do que um livro, é uma ferramenta de trabalho para a advocacia, para a comunidade jurídica e para os operadores de direito. Ele já fica, obviamente, na minha mesa do escritório, porque realmente é de um auxílio extremo na elaboração das nossas teses, das nossas petições, e, de fato, ela é muito pedagógica, muito clara, objetiva, e que é tudo o que nós desejamos e precisamos no nosso dia a dia. E aqui também, para receber o professor Homero Batista, nós temos o nosso professor Euclides, ele que foi vice-presidente do nosso IASP, do nosso instituto, que é uma entidade parceira das mais gabaritadas. Realmente uma honra estar ladeado consigo, e também com o nosso conselheiro da AT, sempre conselheiro da AT, nosso advogado e parceiro, doutor Aparecido Inácio. Eu vou passar aqui a bola nesse bate-papo para o doutor Euclides e depois para o professor Inácio, que muito muito melhor do que eu, aliás, vai poder apresentar um pouco de quem é o nosso professor Homero, um jurista realmente de excelência, que engrandece a todos nós, cujo trabalho engrandece a todos nós. Não é, amigo? Exatamente. Euclides. Bom, muito obrigado, doutora Sara, querida amiga. Para nós é uma honra imensa ter participado humildemente da divulgação desse evento, que apenas o nome do autor já é suficiente para trazer interesse geral. No momento em que a Justiça do Trabalho, mais uma vez, e foram tantas, sofre uma série de ataques e que noticiam a justiça vai acabar, e nós já passamos, não é mesmo, desembargador Ivani, quantas vezes a justiça vai acabar? E quanto mais dizem que ela vai acabar, mais forte ela fica. Porque é uma justiça que lida, que trabalha e que atende o mais necessitado. Então ela não tem como terminar por qualquer boato, por qualquer motivo, ou mesmo por qualquer ação, seja de que poder for, né? E quanto mais a gente pensa nisso, vem então o lançamento de uma nova CLT, dessa velha e cada vez mais nova consolidação das leis do trabalho, dessa vez com a assinatura dessa grife
que é o professor Homero Batista. O Homero, permite tratá-lo assim, sem os títulos que ele merece, que faz jus, é um jurista fabuloso e honra muito a nós, advogados de São Paulo, quando estamos aí por esse Brasil, às vezes no TST ou às vezes em alguma capital do Nordeste fazendo uma audiência, e que vemos referências o professor Homero, o senhor conhece? Né? Às vezes é um juiz lá que não conhece pessoalmente, o senhor conhece? Tá boa, a gente já ganha ali a simpatia. Né? Mas ele, como é que é? Não, ele é o máximo, é só isso que a gente pode fazer. Né? Hoje está no TST e vê os maiores elogios por sua passagem por lá, auxiliando a diretoria do TST. Enfim, é um grande orgulho. Nós mais velhos, que temos aí já cabeça branca, lembramos do doutor Homero jovem, né? Muito jovem. E desde jovem ele tinha uma característica que, além da sua capacidade intelectual, da sua cultura imensa, é a sua generosidade, é a sua capacidade de tratar, em especial, aqueles que têm uma condição intelectual menor que a dele, e não é difícil, como igual, de tratar os advogados como colegas, né? E, rapidamente, porque eu falo muito, vou contar aqui uma passagem que talvez ele não lembre. Ele estava começando como juiz e eu recebi um processo, naquela época físico ainda, e a minha cliente, apesar de ser uma das maiores empresas do Brasil, e até hoje que era Sul-América Seguros, ela tinha uma organização um pouco diferenciada. Os arquivos de funcionário ficavam no Rio Grande do Sul. Então, quando chegava uma ação, nós tínhamos que mandar para o Rio de Janeiro para assinar a procuração, mandar para o Rio Grande do Sul para ver a documentação, enfim. Isso ficava pelo menos uma semana para reunir tudo para você, então, analisar, fazer toda aquela organização, tirar xerox, numerar, na regra lá, ainda prevista por Carrion, numerar isso, a página, tantos centímetros, não sei o quê, para entrar com a defesa. E a notificação chegou dias antes da audiência e precisava tirar xerox. Já tinha tido alguns problemas na justiça, então a xerox precisava da procuração para se tirar o processo para tirar xerox. E eu fui na vara para tentar tirar a xerox. O funcionário falou: olha, infelizmente não dá para o senhor levar porque não tem ainda procuração. Eu falei: a procuração vai demorar 3 dias para chegar aqui, então não dá, preciso de cópia. O juiz está aí? Não sabia quem era. O juiz substituto, ele está assim, está lá no gabinete. Eu falei: eu posso falar? Vou perguntar. Aí o funcionário foi lá, levou o processo, aí falou para o senhor ir lá. Aí eu entrei, ele estava com o processo. Pois não, doutor, ele falou: o senhor me conhece? Eu falei: lógico, eu conhecia. Conhecia de vista, assim, na posse, lá no gabinete, eu tinha ido. E ele falou: qual o problema? Eu falei: o professor contei essa história. Ele falou: está aqui o processo. O senhor leve o processo, me traga na hora da audiência. Eu falei: mas eu preciso fazer carga? Não, leve o processo. Eu conheço o senhor vai roubar o processo. Pode, vai. Eu lembro. Isso é excepcional. Sério? Quer dizer, isso é absolutamente excepcional. Aí eu cheguei no balcão e falei: olha, estou levando o processo. Não, vai fazer carga. Ele falou que não é para fazer, eu vou levar. E, de fato, levei, fiz a defesa e trouxe o processo, entreguei para ele. A outra parte ficou olhando, sem entender, provavelmente, né? Está com o processo. Né? Então, ele consegue enxergar, logicamente que corre o risco, porque pode ter aí algum mal intencionado pelo caminho, mas eu acho que ele consegue enxergar quando ele pode confiar, quando ele pode fazer. E não foram poucas as audiências, principalmente quando eu representava colegas, escritórios de advocacia que eu estava defendendo e que ia fazer audiência com Sua Excelência, e ele fazia audiência no gabinete, em deferência às partes, porque todos eram advogados, e não nos expunha na sala de audiência com todo o público. A primeira vez que ele fez isso, eu fiquei surpreso. Eu achei que era uma bronca, de orelha. Não, era uma atenção com o advogado, que estava acompanhado do preposto advogado, ou sócio do escritório, com o advogado reclamante, com o seu advogado, que estava ali representando. Então, isso nos deixa muito à vontade, e é por isso que é uma grande honra ter participado
dessa organização desse evento e só posso parabenizar e agradecer o Dr. Homero por todos esses anos de dedicação ao direito e aos colegas e a grande amizade que ele dedica a todos nós, sem que com isso prejudique a sua lucidez, o seu rigor nos julgamentos. Obrigado. Muito Obrigado. Essa obra, de fato, é uma celebração, né? No ano passado, tivemos os nossos 80 anos, né, da CLT, ela que continua tão pujante e tão necessária, porque é o esteio do equilíbrio das relações do trabalho nesse nosso sistema capitalista. Então, é realmente imperioso termos essa obra para podermos trabalhar melhor. E o Aparecido Inácio, agora também tem uma missão difícil, porque depois da fala do Euclides, que é tão bom em contar os causos, né? Já falei que ele precisa escrever um livro, mas o Aparecido Inácio também parece que tem umas histórias aí com o nosso professor, né? Muito obrigado, doutora Sara. Muito boa tarde a todos e a todas. Fazer uma saudação especial aqui a todas as mulheres presentes nesse mês de março, que é o mês internacional, o dia que se comemora, o Dia Internacional da Mulher, né? E que também é a maioria aqui, como é a maioria hoje na Justiça do Trabalho, como é a maioria no meu escritório, 75% da minha equipe, 75% é mulher. Eu tenho, inclusive, brigado com a minha gerente, porque nós estamos brigando agora pela cota masculina lá. E eu comecei a advogar em 1985 como provisionado. Eu colei grau em 1987. Tem, inclusive, uma colega de faculdade, que é a doutora Annelise, né, lá de Presidente Prudente. Tem duas colegas aqui da região também. Então, eu me intitulo prudentino porque nasci em Pirapozinho, uma cidade pequena que tinha sido distrito de Presidente Prudente, né? Na época que eu nasci, em 1960, já era município, e mudei-me para Presidente Prudente bem cedo e adotei Presidente Prudente como minha cidade natal. E em 1985 eu comecei a advogar no Pontal do Paranapanema, lá no Sem Terras, nos trabalhadores rurais do Pontal do Paranapanema e de Presidente Venceslau, onde tem até hoje as grandes produções de cana-de-açúcar. Então, participei de muita greve de canavieiro em que eles colocavam fogo no canavial e a gente ia lá para segurar a polícia, para não bater nos trabalhadores. Uma época complicada, até que se acabou com o regime militar. Então, foi... E naquela época, exatamente na luta contra o regime militar, na luta das diretas, eu atuava no movimento político e eu participei de muitas reuniões na organização da campanha das diretas, pelas diretas já, pela redemocratização do país, na luta pela anistia, né? E muitos dessas reuniões do nosso movimento era realizada na casa do pai do Dr. Homero. E aqui eu me emociono. Eu me emociono porque durante as nossas reuniões, um garotinho desse tamanho sentado no sofá, assistindo nossas reuniões. E alguns anos depois eu encontro esse garoto, juiz do trabalho em São Paulo, e hoje ele é desembargador. E eu sou muito emotivo mesmo, me desculpe. Também sou. Porque exatamente foi possível. Eu chego à conclusão de que ele colheu daquelas reuniões, daquela vida, do exemplo de seu pai, um batalhador pelo fim da ditadura militar, pelas diretas, Altamir Mateus da Silva, que tem um apelido muito popular que é Amiguinho, porque ele era dono de uma autoescola em Presidente Prudente, e ele chamava todo mundo de amiguinho, 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 e ficou amiguinho, né? E anos depois disso, eu encontro aqui o juiz. Aí, ó, tá vendo? A Nelise tirou carta com amiguinho. E eu, compulsando o livro... Você não sabia também. Compulsando esse brilhante exemplar do livro aqui, do Dr. Homero, da CLT, ele consegue resumir essa história, consegue resumir, inclusive um trecho que eu selecionei aqui de um livro que eu estou lendo, que é As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Esse livro ele escreveu em 1970.
E eu estou relendo a edição de 2010. Não mudou absolutamente nada. O Eduardo Galeano ele faleceu em 2015 e um dos trechos do livro dele ele diz assim: a divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Mas a região continua trabalhando como serviçal, continua existindo para satisfazer as necessidades alheias como fonte e reserva de petróleo e ferro, de cobre e carne, frutas e café. Matérias-primas e alimentos destinados aos países ricos que, consumindo-os, ganham muito mais do que ganha a América. Eu participei, por determinação do nosso presidente da época, Sara, na comissão de acompanhamento junto à OAB Federal da reforma trabalhista em 2017, em Brasília. Fiquei 6 meses praticamente morando em Brasília e nós éramos assim uma grande minoria. E o que aconteceu, né, apenas para resumir, na reforma trabalhista, né, que se alvorou, né, naquele governo transitório do Michel Temer pós derrubada da Dilma e antes da eleição de Bolsonaro, não mudou absolutamente nada a realidade do trabalhador que a gente vivencia hoje. E que está muito bem destacada nessa preciosa obra aqui, que é meu livro de cabeceira. Eu tenho as edições anteriores, estou com a nova aqui, muito emocionalmente autografada, e é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu evoluí na advocacia trabalhista, são 40 anos, completado o ano que vem, de advocacia, e estou muito honrado de ter esse menino, Dr. Homero, aqui conosco hoje, já nosso desembargador. Obrigado. Que depoimento importante, Aparecido. Lindo, estou emocionada, não sabia realmente, mas como diz o ditado, o fruto não cai longe da árvore, e só mais admiração mesmo pelos nossos companheiros e pelo nosso professor Homero Batista. E o Aparecido Inácio, muito bem lembrou, do mês internacional das mulheres, né? Do mês que comporta o nosso Dia Internacional. E olha que interessante, a nossa CLT, já com seus 80 anos, ela vem aqui nesse exemplar da nossa obra na cor lilás, que sabemos todos que é a cor do feminismo. Então, o Dr. Homero, ele pensa em tudo, nós sabemos disso, e realmente merece todos os nossos aplausos, a nossa atenção e essa homenagem, porque aqui a comunidade jurídica e a advocacia em especial faz essa homenagem mais do que merecida a esse professor, a esse magistrado, a esse desembargador e a esse amigo da advocacia. Muito obrigada por estar aqui, por nos dar essa honra, professor Homero, e gostaríamos muito de escutá-lo, de ouvi-lo, acerca do... Fale sobre o que quiser, fique absolutamente à vontade pelo tempo que quiser. Obrigada. Uau, vamos lá. Bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Lembrando que eu sou um juiz recém-recebido numa casa de advogados. Eu me sinto muito honrado de estar acolhido na ESA, é um local que eu me sinto muito bem, me sinto em casa, mas tenho sempre que repetir isso por ser um não advogado sendo recebido aqui. Não sei se é tão comum, mas assim, eu me sinto muito em casa, extremamente honrado. Agradeço muito a Sara, Euclides e o Aparecido por essa recepção calorosa. Já estava emocionado antes, o Aparecido mexeu aí com as minhas estruturas, né? Aqui na frente, eu estava tentando calcular, mas tem uns 200 anos de amizade. Porque o Euclides me conhecia lá no balcão da 13ª Junta, a doutora Inês também, e algumas outras pessoas que eu atendi em 1992, que foi meu primeiro ano como servidor. A magistratura viria em 96. Beatriz, eu acho que eu não te atendia seu pai, talvez, né? Mas é o glorioso ano de 92. Eu não tenho nenhum problema de dizer que os 4 anos de servidor foram os mais importantes da minha vida.
Foram os anos que levaram a formação do que eu fiz durante os 27 anos de primeira instância e os 2 anos de segunda instância. O relacionamento com os advogados. Contava Euclides na OAB DF, que eu tive a honra de ir, que um dos maiores elogios que eu recebia na primeira instância era terminar uma audiência e o advogado dizer que é muito bom que o juiz tenha sido advogado militante, porque ele compreende bem as dificuldades, atribuindo a mim o fato de ter sido advogado militante. Eu não fui advogado, eu era do balcão, mas eu era do balcão, vamos dizer assim, prestando atenção no que acontecia. Esse era um elogio muito interessante, porque eu achava que eu estava no caminho certo, na forma de conversar com as pessoas, de coletar a prova. E se você falou que era um sinal de respeito atender os advogados no gabinete, mas tudo era feito com muita naturalidade, você sabe disso, né? E eu me lembro da entrega dos autos, porque nunca roubaram o processo. Assim, sempre que eu entreguei, eu já entregava sabendo que era mais fácil entregar do que fazer todo o périplo aí que você mencionou. A minha casa, de fato, era uma casa sui generis. O ensaio da escola de samba era lá também. Eu esqueci disso. Essa também pouca gente sabe, mas você sabe, você testemunha. Realmente. A escola lá seria assim, a 4ª escola da cidade, não tinha espaço. E os instrumentos eram guardados de março a janeiro lá também, no porão da casa, também, diga-se de passagem. Meu pai está com 89 anos, ele teria dificuldade de estar aqui hoje, mas ele pode ser entrevistado para essas histórias também. Ele foi vereador 10 anos, bacharel também pela Toledo. Vereador sem salário. Vereador na época que não tinha salário, ele gosta muito de falar isso, porque as pessoas nem sabem que existiu esse período, era só pela dignidade do cargo. Era de 68 a 82. E eu sou de 71, eu nasci nesse momento político. E foi muito bom que o Aparecido tenha falado isso, acabou reavivando aí uma história. Mas eu queria falar desses 200 anos de amizade, reverenciar a plateia que deixou seus afazeres, não é fácil. Hoje, de novo, tivemos blackout, né? Muitas pessoas tiveram as dificuldades na região da Consolação, a sede do tribunal está sem luz, pessoas de diversas cidades que eu vejo, alunos, ex-alunos, Dr. Ivani, Dr. Jordani, muita gente na plateia que faz e fez parte da minha vida. Eu queria falar do livro também. Eu poderia continuar, do Dr. Marcelo também. Queria continuar falando dos assuntos não jurídicos, mas eu queria tecer alguns comentários. Eu escolhi a cor, fui eu, mas é que assim, é difícil encarar essa cor. No mercado editorial, tudo é azul. E aí eu pus um vermelho lá na CLT de 2021, azul, marrom. Aí eu achei que já era hora de fazer diferente. Se bem que eles chamaram de fúcsia e não de lilás. Então eu estou agora na fase fúcsia, tá certo. Mas é uma decisão ousada mesmo, porque o marketing também fica preocupado e a lombada do livro na prateleira, isso daí tudo eles estudam bastante. Eu desejei que fizesse uma tiragem, um lote de capa dura, porque eu sei que algumas pessoas apreciam, mas encarece 30%. Talvez venha uma tiragem de capa dura, não sei, numa data aí. A CLT, acho que ninguém aqui na sala, ou só se fosse uma pessoa muito jovem, assim, abaixo de 18 anos, que não vai perceber que ela é inspirada totalmente no Valentim Carrion, mas isso daí é influência, até quem não é da área do direito, do trabalho, sabe do nome, pelo menos, do eminente desembargador falecido precocemente no ano 2000. Não o conheci, foi por um triz. Eu tinha marcado o encontro com ele, ele faleceu. Até posso dizer porque que eu tinha marcado o encontro, porque eu tinha a sala do Paissandu, que muitos aqui eram do Paissandu, uma salinha maravilhosa de discussões jurídicas no Largo do Paissandu, que vigorou de 96 a 2004, até que eu fui lá para o Dr. Flávio Monteiro de Barros. E eu fiz um comentário sobre aviso prévio, que o Carrion, ele tirava o dispositivo da CLT quando ele falava revogado tacitamente pela Constituição. Eu falava, não pode falar revogado tacitamente e tirar. A gráfica não pode fazer isso. Isso daí é uma leitura que a gente faz de não recepção do artigo. E para piorar a situação do Carrion, ele tirou o aviso prévio de 8 dias da CLT, que constava do 487, deve ser parágrafo 1º.
E eu falei assim, e caiu uma questão muito sui generis numa prova de concurso que falava se um trabalhador que ganha por semana, praticamente não existe esse exemplo, um semanalista, se ele pedir demissão, qual é o tempo de aviso prévio? Olha que loucura isso, vai ser difícil até para explicar o que aconteceu. Entendeu-se que, como a Constituição não veio para piorar, eram direitos dos trabalhadores o aviso de 30 dias, ele tinha direito a dar aviso de 8 dias se ele pedisse demissão, entenderam? Porque a CLT falava aviso prévio de 8 dias para quem ganha por semana. E as pessoas não sabiam nem como começar a resposta, porque a CLT já tinham revogado o artigo. Eu falei, é melhor deixar os 8 dias e colocar, está em colisão com a Constituição ou alguma coisa assim. E um aluno na sala era assessor do Carrion. E ele foi lá e falou para o Carrion que o doutor Homero disse que ele usurpou os poderes lá ao revogar. Aí ele falou que gostaria de me conhecer. E eu falei, eu gostaria de conhecê-lo. Eu era juiz substituto, né? E ele faleceria lá em janeiro de 2000. Eu fiquei bastante impactado. Mas o meu nomezinho passou a constar lá num agradecimento na CLT do Carrion, no verso da folha de rosto. E ele foi lá e reavivou o 487 da CLT em vida, que hoje o Eduardo Carrion e outras pessoas atualizam a CLT. Mas, enfim, eu era muito influenciado. Agora vamos resumir o que importa. É dificílimo o poder de síntese na nossa vida como um todo, né? É difícil aqui falar pouco, é difícil julgar em poucas palavras. A petição inicial sintética é difícil, a defesa sintética é difícil. A gente está falando ao mesmo tempo de brincadeira e ao mesmo tempo sério. É muito mais difícil ser sintético. É muito difícil, sem perda de qualidade, né? Escrever o manual o ano passado foi dificílimo, porque a editora pediu um manual de 300 páginas. É como se eu resumisse aquelas 4.000 páginas lá da coleção em 300, sem perda de conteúdo. E eu ficava muito admirado. Tem umas histórias incríveis do Carrion. Tive a honra de conhecer a família dele, a dona Quina, a esposa que mora lá em Ribeirão Preto. Ele escreveu A Bico de Pena, isso daí mais ou menos a gente já sabia, mas tem uma história incrível que ficou combinado dele escrever o direito material do trabalho e uma outra pessoa escreveu o processo. Sabia dessa história? E a outra pessoa roeu a corda quando já estava na editora. E aí ele, em uma semana ou 15 dias, foi lá e escreveu a parte processual. Ele tem provas disso, porque ele tomava o ônibus de Ribeirão Preto, ia para São Paulo e escrevia. Aí eu falei, piorou agora, porque ele escreveu em 15 dias. Me deu um mal-estar. Aí eu falei, quando eu crescer, eu quero ser como ele, para fazer... Eu me lembro a primeira vez que eu mandei para a editora, em 2016, eu mandei uma mensagem para a família pedindo licença para escrever. Assim, eu falei, eu quero escrever da maneira bem sintética. Até pensou-se de eu fazer a atualização deles, mas eu falei, eu não vou aceitar o convite, porque eu queria também escrever, vamos dizer, a minha maneira, ou escrever umas piadas aí meio sem graça. E é difícil ser sintético, né? Tem uma frase linda da Clarice Lispector, que é, por trás da simplicidade existe muito suor, muito trabalho, né? Ou também, dito de outra forma, a sofisticação... Não, como que é? A simplicidade é o estágio final da sofisticação, que é atribuída a Leonardo da Vinci, mas não é dele. Então, eu tenho feito isso como meta de vida, na verdade. Esse é de 2016 e a gente tem atualizado de 2 em 2 anos. A reforma trabalhista deu bastante trabalho, mas coube aí dentro, em 2018, a edição. E as novidades aí dos últimos 2 anos tiveram que caber. Mas é um trabalho coletivo, em franca construção. Isso daí não é um trabalho que a gente possa dizer que se exaura, né? Ou que se esgote. Aceito todas as sugestões, as opiniões. De vez em quando acham até erro de digitação, que não era para ter, no sentido de que passa por revisão. Mas os erros de digitação também são bem-vindos e são bem atualizados. Hoje em dia, você chamou generosamente de ferramenta de trabalho. Eu gosto muitíssimo da coleção, porque ela é a minha vida lá, o meu testamento, mas é muito difícil a leitura da coleção, eu admito. Isso daí seria ler por blocos, né, ou ler trechos, né? É muito difícil encarar a coleção completa. Então, ela é um resumo da coleção, de fato, é o que... O que a faz mais valiosa ainda, né? Para nós, né? Que e você sabe que precisamos de uma ferramenta rápida. Eu sou leitor também dela, sabe? Porque às vezes precisa
Precisa ler. E eu também acho engraçado uma questão. Faz parte, acho que... Eu estou falando muito já, eu vou parar. Chegou bastante gente. Tá uma coisa interessante. Tem bastante escritor na plateia. O ato de escrever também é bastante desafiador, né? Tem uma inspiração, não sei, tem umas coisas assim meio fora assim, insondáveis. Mas tem uma questão que é... Quando alguém comenta, ou você falou que alguém cita, né, generosamente alguém cita, eu vou ler lá e falo, nossa, eu escrevi isso. Mas eu cheguei a escrever dessa maneira porque tem aquele humor, às vezes, eu falo... tem lá no Vale Transporte, na jornada itinerária, eu conto a história que depois da goiabeira tinha jornada itinerária e antes da goiabeira não tinha, porque era lá na cidade, era a goiabeira que marcava o fim do transporte coletivo, né? E eu falei, nossa, eu pus a goiabeira na coleção, deve ter sido num momento lá de impulso, eu pus a goiabeira na coleção. E aí uma vez citaram lá, o ponto final do ônibus não é igual São Paulo, que tem o terminal de ônibus, às vezes é uma goiabeira. Mas eu falei, e como que eu fui por essa goiabeira? Não era para ter posto a goiabeira. Mas como pode, né? Eu escrevi a goiabeira, eu tenho certeza, fiz com convicção, mas depois eu não lembrava de ter posto. Deve fazer parte do processo criativo. E tudo que está aí é verdadeiro. Exemplo de primeira instância, não pode ter laboratório melhor do que a Barra Funda, né? Sejamos francos. Com todo respeito aos outros 1.200 fóruns, mas a Barra Funda é incrível. Aí um dia estava lá fazendo instrução, é o último exemplo, tá? Instrução de Vale Transporte, de novo esse exemplo, e eu não estava entendendo, porque a empresa falava que estava kit com a obrigação, tinha pago tudo. Aí veio a tona informação que a empresa no dia faz 60 anos em São Paulo, né? Era 65 na época. Automático, já corta. Porque já gera lá, e na verdade ela está certa, porque como é renúncia fiscal, a pessoa não tem que ir lá avisar que vai fazer 65. E era tão bonito o software, porque cortava pro rata já. Se fez aniversário no dia 20 de março, aí a senhora falou assim, e o meu direito de não revelar a idade? Aí eu falei, nossa, tem isso também? Aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu achei, quando ela falou, eu achei que ela tinha fundamento. Ela não tem fundamento, porque é renúncia fiscal. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e foi parar no livro. O direito de não revelar a idade. Depois eu falo, ele não é tão sério assim, não vai mentir para médico, né? Mentir para o fisco, não vai dar certo. Mas tudo isso vai parar no livro, que fica, portanto, o que eu poderia dizer assim? Ele fica mais leve, talvez, né? Não sei, isso é mais para o leitor responder essa pergunta. Mas essa é a característica de ter sido tirado diretamente do laboratório. Não teria chance nenhuma de ter sido feito sem ter passado os 27 anos colhendo depoimentos, né? Já está bom. 27 já está bom de depoimento. Era isso, Sara. Obrigado. Obrigado. O Euclides quer falar mais um pouco. O advogado não consegue falar pouco. Ele cutuca. Mas eu ia provocar o Euclides. O Euclides me conhece há muitos anos mesmo. Só que ele te superou. Ele foi parar lá na escola de samba, essa daí. Atrás dele, só meus pais que não vão. Eu tinha acabado ali fora, conversando com o desembargador Ivani, falando do Carrion. Sem ter ideia de que ele ia falar do Carrion. O Carrion a fonte tinha passagens muito interessantes. E ele vocês teve conheceram, a situação, Ivani, talvez única no direito do trabalho, de virar uma marca. Uma marca. Então, existiam outras CLTs, mas as outras eram CLTs. A do Carrion era pega o Carrion. Era do Carrion. E todo ano, e ele teve uma ideia editorial, ou a editora dele na época teve essa ideia, de cada ano era uma cor. E a gente comprava todo ano a nova. E não por comprar, porque mudava a cor. E mantinha as anteriores. Então, na nossa biblioteca tinha todas as cores ali. Era uma prateleira inteira com aquele arco-íris do Carrion. E ele tinha fúcsia? Porque ele mudava. Ele chegou a ter fúcsia? Não tinha fúcsia. Ele mudava ali, às vezes, algum detalhe, alguma coisa. Mas então, era importante você pegar para você ver o que tinha mudado. Agora, não é o fato de você ter o Carrion ser suficiente. Você tem que ter outros. Porque o Homero às vezes fala alguma coisa, aí você pega o Sérgio Pinto Martins, que é uma CLT que eu gosto muito e uso muito hoje.
Você vai lá e ele dá uma opinião, às vezes, diferente naquele livro, e que você precisa, às vezes, ter uma ideia. Então, é importante. Agora, eu não tenho dúvida, querido Homero, que logo, logo a gente vai dizer: tem aí um Homero para mim? Porque você está no caminho certo. E vou contar uma história depois. Professor Homero, nós temos aqui na nossa Casa da Advocacia, aqui na ESA, nesse auditório, que comporta 300 pessoas, e nós estamos com o auditório lotado, não à toa, com advogadas, com advogados, lideranças, magistrados de primeira instância, desembargadores, nosso vice-presidente judicial do TRT2, e tantos nomes, eu não vou citar ninguém aqui, porque realmente são pessoas, todas elas, de expressão, e que estão há tempos diversos na Justiça do Trabalho. Isso é muito significativo. É verdade. Eu me sinto O desembargador do TRT15 lá também. O Jordani está ali. Jordani. Eu me sinto muito honrado. Muito honrado. Nosso professor Antero e a nossa professora Ivani Bramante, que daqui a pouco... Exatamente, às 7 em ponto. Às 7 em ponto. Não me passou despercebido. Uma aula magna, gratuita, graciosa, porque é uma aula que vai dar um start para a nossa pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Também o professor Fale, que aqui está, também participa dessa pós-graduação. Olha, todos acenando aqui, não adianta, eu vou falar, porque eu não quero aqui lideranças da advocacia, tantas, jovens, com mais tempo. Sara, realmente. eu me esqueci só de um comentário, você mesma tinha me sugerido uma questão. As pessoas, vocês da plateia provavelmente não, mas as pessoas têm curiosidade. Meu pai, por exemplo, fez essa pergunta. CLT, ainda se deve investir energia na CLT, escrever sobre CLT? Tem gente um pouquinho mais desavisada que fala: meu Deus, ele está escrevendo sobre a CLT, né? Fala assim, coitado. Mas a gente sabe que ela é um símbolo, ela é uma âncora. Eu acho até que ela é um imaginário popular, ela é muito forte. Está para nascer uma pessoa que consiga falar: revoguei a CLT. Não se consegue fazer isso, nem com maiorias parlamentares de ocasião, nem no auge. Porque ela está no inconsciente coletivo, nós sabemos o que isso significa. O conteúdo deste livro não é a CLT de 1943. Existe uma malícia, até má fé, se for o caso, da pessoa falar que é uma lei de 43 que está regendo o Brasil. Nós sabemos que não é. Já contaram em números, são 1000 reformas que houve, somando os dispositivos, né? Uma delas famosa, com mais de 150 modificações, mas várias modificações pontuais, diuturnas, com todos os governos. Mas ainda é o nosso invólucro, é a nossa roupagem. Então a gente abre, é como se ela mudasse de nome, assim: direito do trabalho contemporâneo, direito do trabalho prático, comentários práticos ao direito do trabalho. Mas esse nome iria gerar dúvida. Será que ele está comentando o direito do trabalho pressuposto, ou da China, né? A CLT vai direto. Então ela precisa, sim, eu acho que isso se justifica. Era só isso que eu ia dizer, mas não para essa plateia qualificada. Quando dizem nós devíamos ter um código do trabalho, eu digo: devíamos talvez ter um código das leis do trabalho. Continua a CLT. Ela tem, assim, com seus vícios e virtudes. A gente sabe que a gente vai resolver. Ela é o que representa, só isso. Os jovens advogados talvez não usem tanto. Nós, muita mais coisa- velhos, não trabalhamos sem ela. E muita coisa da CLT foi copiada no direito civil, por exemplo, o rito sumaríssimo, processo, né? Nem sumaríssimo é nem inspirado... falar do processo, exatamente. O processo, lá com seus trancos e barrancos, é um processo... Aliás, essa é uma questão, uma bandeira que eu espero carregar, que o processo de trabalho existe, né? Existe. Porque muitas pessoas hoje estão na moda dizer que ele é um rito. Que ele é um rito para aproximar os outros ritos lá, do processo civil e ritos, né? Ele não é um rito, ele é um processo. E muita coisa também do Código de Processo Civil foi copiada da CLT, como as nossas audiências de conciliação, a conciliação, o processo de conciliação, que é realmente dos mais importantes para o processo como um todo, para o processo judicial. E foi a Justiça do Trabalho quem primeiro teve esse olhar para a importância, magnitude da conciliação. Então, também copiado aí pelo nosso CPC, a gente empresta, lógico, porque nós somos generosos.
nós temos aqui um bolo que é justamente... Essa é uma surpresa. Essa eu não sabia, fiquei chocado com a surpresa. Que é realmente a réplica. Acho que nem todos viram o choque que é o bolo. Exatamente. Vai poder levar para casa. É um bolo CLT, vocês já viram isso? Eu nunca vi um bolo CLT na minha vida. Não sei nem por onde começar isso. E por conta disso, Eu vou escolher o Antero para cortar o bolo. nós vamos encerrar aqui essa fala, mas continuamos com os autógrafos. Não, mas eu vou escolher uma As pessoa. obras estão lá, falando que quem é aluno da graduação, Meu filho, da pós-graduação Cadê seu em filho? Direito do Trabalho, Cadê? de coordenação da nossa Ivani, do nosso doutor Antero, também com a nossa docência do professor Fallen, tem um desconto significativo. Sinto dizer que a pós realmente já está absolutamente completa, foi muito rápida, vamos ter que abrir outro, mas enfim, quem é aluno tem um desconto lá com o nosso querido Lacier, e vou pedir, professor Homero, para que o senhor faça aí um corte aí do bolo. Eu vou juntamente cortar. com meus colegas Eu vou aqui, cortar a CLT. para que todos depois possam pegar os seus autógrafos. Obrigada. Obrigado.